Sinais silenciosos do envelhecimento. A maioria das pessoas acredita que o envelhecimento só começa a pesar depois dos 70. Mas a verdade é que o corpo humano começa a se preparar para a despedida muito antes disso, em silêncio, sem dor, sem alarde. Pequenas mudanças no sono, uma perda discreta de força ou aquele cansaço que parece normal, podem, na verdade, ser os primeiros sinais de algo muito maior acontecendo por dentro. Existe um sinal quase invisível que surge antes de qualquer diagnóstico e que pode definir se você vai ter independência e vitalidade na velhice ou se vai viver limitado, com dores e dependente dos outros. A ciência já comprovou que esse sinal pode ser revertido se identificado a tempo, mas o problema é que quase ninguém presta atenção nele. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os sinais silenciosos que o corpo dá antes dos 70 e que podem mudar o rumo da sua vida. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém que está nessa fase, preste muita atenção. Sinais invisíveis. Antes dos 70. O corpo é sábio, ele sussurra antes de gritar. Pequenas alterações na disposição, na força para carregar as sacolas ou naquela leve falta de ar ao subir escadas já são alertas claros. Quem tem sensibilidade para notar esses detalhes consegue agir com antecedência e preservar sua saúde na terceira idade. Esses sinais invisíveis são como avisos silenciosos de que a reserva fisiológica está começando a se desgastar. Aquele cansaço normal ao final do dia pode ser, na verdade, reflexo da perda muscular precoce ou de um sono menos profundo. E quando o sono já não é reparador, o corpo começa a funcionar no modo reserva. Começar com caminhadas curtas de 20 minutos diários já ativa o metabolismo e estimula a produção natural de hormônios regenerativos. Incluir mais vegetais amargos, como rúcula e couve, pode ajudar o fígado a funcionar melhor e evitar inflamações crônicas. Manter um diário de sintomas ajuda a mapear padrões que ninguém mais percebe. A verdade é que o corpo nunca para de se comunicar. Ele só muda a linguagem. Viver bem não é apenas sorte ou genética, é percepção ativa. Quem aprende a escutar o corpo enquanto ele ainda sussurra, consegue evitar que ele um dia precise gritar. Alterações no sono profundo. Muita gente acredita que dormir menos com o passar dos anos é algo natural. Mas essa mudança está profundamente ligada à saúde na terceira idade. A produção de melatonina começa a despencar após os 55 anos, e isso afeta diretamente o sono profundo. Aquele estágio restaurador que repara células, fortalece a imunidade e regula os hormônios. Sem um sono profundo e reparador, o corpo não elimina toxinas, não ativa genes de longevidade, nem consegue equilibrar os processos inflamatórios internos. Isso leva a um estado de inflamação crônica de baixo grau, que contribui para doenças silenciosas, como Alzheimer, diabetes e hipertensão. Quando o sono se torna raso e fragmentado, o corpo deixa de produzir o hormônio do crescimento, o famoso GH, fundamental para manter músculos fortes, ossos saudáveis e o metabolismo funcionando bem. Incluir alimentos como kiwi, banana e aveia no jantar pode estimular a produção natural de melatonina. Um chá de camomila com magnésio também pode ser um verdadeiro bálsamo noturno. Estabelecer uma rotina fixa para dormir, reduzir a luz azul dos celulares à noite e evitar cafeína após as 17 horas são atitudes simples que podem transformar completamente a forma como o corpo se regenera. Perda de massa muscular, sarcopenia. Aos 50 anos, os músculos já começam a encolher discretamente. E depois dos 65, essa perda acelera com força total. O problema é que isso se confunde com fraqueza normal da idade, quando, na verdade, é uma condição que rouba mobilidade, equilíbrio e independência. Músculos não são apenas estruturas que nos ajudam a andar.
Eles são verdadeiros cofres metabólicos. Guardam aminoácidos essenciais para o sistema imunológico, estabilizam a glicemia e protegem contra doenças silenciosas. Um simples agachamento feito diariamente pode ser mais poderoso do que muitos remédios. A sarcopenia pode ser combatida com estratégias práticas. Alimentos ricos em proteínas como ovos, frango, peixe e leguminosas devem estar presentes em todas as refeições. O treino de resistência, mesmo com pesos leves, estimula o crescimento muscular mesmo em quem tem mais de 70 anos. Caminhar com leve inclinação, subir escadas, levantar da cadeira sem apoio, tudo isso ativa os músculos. Para quem passa muito tempo sentado, vale programar lembretes para levantar a cada 30 minutos. Capacidade respiratória reduzida. Com o envelhecimento, os pulmões vão perdendo elasticidade e os músculos respiratórios também perdem força, tornando a inspiração mais rasa. Resultado, menos oxigênio disponível para os órgãos vitais, mais fadiga e menor disposição para tarefas simples. Com menos oxigênio circulando, o cérebro funciona em marcha lenta. Vêm os lapsos de memória, a dificuldade de concentração. Além disso, o sistema imunológico fica mais vulnerável. Uma das práticas mais eficazes é a respiração profunda e ritmada. 5 minutos por dia de respiração diafragmática já ajudam a aumentar a oxigenação e reduzir a ansiedade. Caminhadas ao ar livre com respiração consciente também são estratégias poderosas. Envelhecimento vascular silencioso. As artérias também envelhecem e perdem flexibilidade. Com o tempo, esses canais vão se tornando mais duros, acumulando gordura e placas inflamatórias. O coração precisa bombear com mais força, o cérebro recebe menos oxigênio e aí surgem os esquecimentos, a tontura ao levantar. Os primeiros sinais podem ser sutis: zumbido no ouvido, mãos e pés gelados ou leve confusão mental no final do dia. Quando o fluxo sanguíneo cerebral diminui, a memória de curto prazo começa a falhar, o raciocínio desacelera e o equilíbrio fica comprometido. Atividades físicas regulares estimulam a liberação de óxido nítrico, substância que dilata as artérias e melhora o fluxo sanguíneo. Alimentos como beterraba, romã e azeite extra virgem também ajudam. A hidratação diária mantém o sangue fluido. Declínio digestivo e da microbiota intestinal. Com o passar dos anos, o intestino deixa de ser eficiente, a diversidade de bactérias boas começa a cair e o resultado é um organismo mais inflamado, com menos defesa. Quando a flora intestinal se desequilibra, surgem gases, inchaço, prisão de ventre e até depressão. A pessoa começa a perder o apetite por vegetais, passa a preferir alimentos pastosos. Essa mudança esconde um grande risco: a perda de fibras, vitaminas e probióticos naturais. Deficiências de vitamina B12 e ferro começam a aparecer, simulando até quadros de demência. Para proteger a microbiota, iogurte natural, kefir, fibras de frutas, legumes crus e cereais integrais são fundamentais. Manter horários regulares para comer e mastigar bem os alimentos também é essencial. Colapso hormonal gradual. A partir dos 60, ocorre uma redução progressiva de hormônios como o GH, insulina e tireoidianos. Essa queda afeta a disposição, metabolismo, memória e humor. O idoso sente que está mais devagar, mais esquecido, mais sensível ao frio. Essa desregulação hormonal abre espaço para doenças silenciosas como hipotireoidismo, diabetes tipo 2 e demência vascular. Inclua ovos, abacate, linhaça e nozes para estimular hormônios anabólicos. Evite o excesso de açúcar e carboidratos refinados. Exames periódicos como TSH, T3, T4, insulina de jejum e cortisol salivar devem fazer parte da rotina após os 60. Enfraquecimento do sistema nervoso. Após os 60 anos, os neurônios passam a morrer em ritmo mais acelerado e a neuroplasticidade começa a cair.
Isso afeta os reflexos, o equilíbrio e a capacidade de pensar com clareza. O idoso começa a se isolar por medo de cair ou esquecer coisas importantes. É possível fortalecer os circuitos cerebrais com estímulos certos. Leituras diárias, aprendizado de novos temas, jogos mentais e até tocar um instrumento musical ajudam o cérebro a criar novas conexões. Peixes ricos em ômega 3, cúrcuma, chá verde e cacau são aliados naturais da memória. Perda da reserva fisiológica. A reserva fisiológica é a capacidade do corpo de lidar com estresse, doença ou esforço sem entrar em colapso. Quando ela se esgota, o idoso fica frágil. É a somatória de tudo: sono ruim, perda muscular, circulação deficiente, digestão ineficaz, queda hormonal e falha neurológica. Entre os 62 e os 68 anos, existe uma janela crítica, um momento-chave em que ainda dá tempo de reverter esse processo. O caminho da recuperação envolve 3 pilares: movimento, nutrição e propósito. Avaliar a reserva fisiológica é simples. Observe a velocidade ao caminhar, a força do aperto de mão, a facilidade para levantar de uma cadeira sem apoio. Quem cuida da reserva fisiológica antes dos 70 ganha décadas de autonomia, dignidade e alegria. Agora que você conhece os sinais silenciosos que o corpo começa a dar antes dos 70, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar como a maioria ou vai agir agora, enquanto ainda é possível recuperar sua saúde, sua energia e sua qualidade de vida? Compartilhar esse vídeo pode literalmente salvar vidas. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo a viver não só mais, mas melhor.